Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para todos e todas. Meu nome é Wilson Viano. Nessa primeira unidade, vou procurar tentar tratar sobre a questão da função social da escola associada à ideia de corpo em movimento como um espaço dentro da formação na educação básica. Bom, nessa unidade, pretendemos trabalhar do contexto macro, né, para entender a prática pedagógica na escola. Para a gente conseguir fazer esse caminho, eu vou primeiro pensar na função social da escola. Qual seria a função social da escola? Tenho certeza que você já deve ter discutido isso ou visto isso em outras disciplinas, né? Mas é importante a gente pensar que existe uma condição para a escola formal, como ela é pensada, como ela é constituída hoje, e essa condição ela permite que nós pensemos os diversos componentes curriculares que constituem, né, a nossa educação básica. Então, qual que seria a função social da escola? Nós temos como o artigo da LDB, eu vou ler para vocês, né, como finalidade da educação, que a educação, dever da família e do Estado, inspiradas no princípio de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Bom, eu vou me deter nesse momento para a gente discutir um pouco dessa questão da cidadania, né, e tentar associar com a temática em questão. A cidadania é algo que costumeiramente falamos sobre, mas às vezes não refletimos muito. O que seria cidadania, o que não é cidadania. Existe uma relação com o que está dito na LDB com a construção da Constituição de 1988. A Constituição de 1988 ela é conhecida como a Constituição Cidadã, justamente porque o Brasil saía de um período de ditadura militar, um período extremamente pesado, um período de privação de liberdades, e a Constituição de 1988 ela tenta instituir que isso nunca mais aconteça no país, que nunca mais ocorra um período de privação de liberdade como aconteceu naquela época. Então, por isso, a Constituição de 1988 ela preza muito a questão da cidadania. A cidadania a gente pode entender a partir da perspectiva de duas questões importantes, ou dois conceitos importantes que também falamos muito, mas talvez não refletimos muito sobre, que é o conceito de ética e o conceito de moral. A cidadania está intimamente ligada com a questão de ética, ou seja, a ética ela está mais ligada às questões de valores individuais e a moral ligada às questões dos valores coletivos. A ética ela diz respeito a uma análise e a uma construção de valores de cada indivíduo. Os indivíduos eles têm valores a partir do que eles veem, do que eles convivem, do que eles pensam, do que eles refletem. E muitas vezes os valores que o indivíduo constrói não se relacionam diretamente ou vão contra mesmo os valores da sociedade, os valores vigentes na sociedade. Por exemplo, há pouco mais de um século atrás, as mulheres não podiam votar. Hoje, atualmente, elas votam. Por quê? Era entendido como lícito, como moral, que as mulheres fossem privadas do voto, porque se entendia que a família possuía o chefe, né? Até existia a expressão chefe de família, que era o marido. E se o chefe da família votava, para que o restante da família votar? Isso foi pensado, discutido através de movimentos feministas para ser mudado. E esses valores, que eram entendidos como morais, hoje a gente percebe que são valores que não são mais aceitos pela sociedade. Então, essa mudança, ou esse confronto dos valores, a partir da criação dos valores dos indivíduos com os valores vigentes, ocasiona a mudança na sociedade. A sociedade vai mudando pelo conflito de valores. E a gente pode entender que esse ato de você se posicionar em relação aos seus valores é um ato de cidadania, é um ato cidadão. Então a cidadania ela vai além da questão de jogar o lixo no lixo, que são coisas importantes também, de economizar água, mas vai também no sentido de você
ter os seus valores, acreditar nos seus valores e colocá-los em confronto com os valores que às vezes você entende que não são os corretos para aquela sociedade. Esse é o movimento da sociedade. Nós temos visto muito isso nos tempos atuais e é lícito que a sociedade ela debata de uma forma democrática, né, de uma forma civilizada aí na questão da civilização sem confrontos de violência física, mas que ela debata os seus valores e tente fazer os valores se modificar ou permanecer como estão. Então esse é o debate que existe na sociedade. Então a cidadania ela pode ser entendida como uma forma do indivíduo se posicionar na cidade. O indivíduo ele se posiciona de uma determinada maneira e vai tentar influenciar essa sociedade com os seus valores. Bom, nós podemos verificar que isso se relaciona com a educação de uma maneira ampla e direta. A educação ela é um bem público. Se a educação é um bem público, ela pertence à sociedade e ela é entendida como um direito de todos e um dever do Estado garantir a educação. Então nós temos a escola como lugar onde a educação formal acontece. E a escola ela é entendida como o lugar privilegiado, né, o locus privilegiado para a formação da cidadania e para a educação, porque nós estamos trabalhando com duas questões. Primeiro, alguns conteúdos, que eles são todos os conteúdos, e a gente vai já falar o que são os conteúdos, todos os conteúdos seriam impossíveis, mas a gente está trabalhando com alguns conteúdos que são pertinentes, que foram entendidos como fundamentais para a formação do indivíduo, e esses conteúdos eles contribuem para a formação do cidadão. E a formação do cidadão, a gente já viu aqui que a ideia da cidadania é o cidadão se posicionar na cidade. Na cidade não, isso eu estou falando da tradução do grego, se posicionar na sociedade. Então, a escola é um lugar que se privilegia essa formação dupla, né? A formação para inserir o indivíduo, se fala tanto em trabalho, mas se inserir o indivíduo em sociedade. Então, a gente pode entender que a função da escola seria inserir o indivíduo na vida pública, que aí tem a dimensão do trabalho, e a gente vai falar um pouco do trabalho também, que o trabalho que a gente entende é o trabalho produtivo, o trabalho realizador e não o trabalho alienado, que é um trabalho onde o indivíduo ele se precariza, né? A gente está falando de um trabalho que o indivíduo se realiza e não se precariza. E a gente está falando do indivíduo ele se posicionar para tornar a sociedade um lugar melhor. Então, a escola ela tem essa dupla função que a gente pode resumir só nessa, inserção do indivíduo na vida pública. Bom, a partir daí, a gente também tem que pensar que inserir o indivíduo na vida pública e possibilitar que o indivíduo ele discuta os seus valores, ele interprete os seus valores, isso tem uma relação com uma mudança na concepção de escola nos últimos anos. A escola atualmente tem recebido diversas pessoas de diversas camadas sociais que até algum tempo atrás estavam alijadas, estavam fora da escola. Eu faço uma pergunta para que vocês pensem com vocês mesmos. Né? Atualmente nós estamos aqui no ensino superior. Né? Quantos ou quais de vocês que têm pai ou mãe que já frequentaram o ensino superior? Isso é uma coisa para a gente pensar. Eu entendo que provavelmente a minoria. Então a gente pode perceber, e eu estou falando de um aspecto positivo, lógico que a educação tem sérios problemas, mas a gente está falando de um aspecto positivo, a educação ela tem sido estendida a diversas camadas da sociedade, tem sido democratizada. A gente tem discutido a qualidade da educação, mas a educação tem se ampliado, tem atingido mais pessoas. Então, se a educação ela tem se ampliado e ela tem recebido camadas da sociedade que até algum tempo atrás ela não recebia, isso obviamente ocasiona uma mudança estrutural no que é a escola e no que se pensa sobre educação. Que mudança seria essa? A escola, historicamente, ela foi pensada principalmente na Idade Média para as elites, né, que seria a nobreza e o clero, e posteriormente, após a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, ela foi pensada para atender a burguesia, principalmente os filhos da burguesia. É aí que a escola pública ela toma uma dimensão grande. No Brasil isso aconteceu de forma semelhante. Né? No Brasil isso não modificou muito também. A escola como bem público foi, primeiro, para tentar
atender às necessidades de ler e escrever dos futuros operários, mas a escola, nos seus graus superiores, ensino médio, ensino técnico, ensino superior, foi voltada para a burguesia. Então era uma escola que foi pensada para atender, para ir filtrando as camadas sociais, para ir cada vez mais atendendo menos pessoas. Então entrava uma quantidade nos primeiros anos da escola e aquela quantidade, menos da metade, conseguia chegar no final do que a gente chama de ensino médio e que antigamente era o ensino secundário. Então a escola, ela tinha essa característica que a gente pode entender como elitista. Se a escola tinha essa característica elitista, obviamente a gente está falando agora de uma escola que está sendo voltada para diversas pessoas ou para quase todos. Lógico que isso foi fruto de muitas brigas que eu comento são lutas sociais, né? Para a escola ser inclusiva em todos os sentidos, inclusiva até socialmente. Então, agora que a escola está atendendo as mais diversas camadas sociais, ela ainda funciona como uma estrutura de algum tempo atrás, de algumas décadas atrás. E essa estrutura, ela não está preparada para receber a diversidade que nós temos. E ela não está preparada e algumas pessoas não conhecem muito bem o que seria uma estrutura de escola. Então a gente tem uma diversidade cultural na escola. Uma diversidade, a gente pode entender que a escola é um local multicultural. E esse multiculturalismo da escola, ele traz algumas consequências. Nós vamos conversar um pouquinho, né, nas próximas unidades, sobre essa questão da diversidade que está dentro da escola, como essa diversidade ela opera e como essa diversidade no campo do corpo em movimento, ela se torna uma linguagem. E como que essa linguagem ela pode ser posta em circulação para as pessoas dialogarem, como o corpo em movimento, como os movimentos eles são construtos culturais e que dialogam nesse espaço que a gente chama de escola. Então, nós vamos aproveitar as próximas unidades para aprofundar um pouquinho. Eu conversei que a gente iria do macro para o micro, para ir aprofundando um pouquinho, e eu espero que ao final dos nossos encontros a gente consiga falar da prática pedagógica explicitamente. Tá ok? Obrigado e até breve.